realmente a gente olhe com outro, né, de outra forma, porque o medicamento realmente, sendo bem prescrito, né, professor, ele beneficia e muito, né? Então, de forma comparativa um com o outro, de forma comparativa com o placebo, nos diversos ensaios que, né, vocês participam. Então, assim, está mais do que documentado, né, a importância. Exato. E o que é interessante nisso tudo é que, embora a gente fale em ensaios clínicos randomizados mais na psicofarmacologia, o que é bom, na realidade, a gente está percebendo hoje que esses ensaios clínicos randomizados ocorrem também na psicoterapia, né? É claro que há determinadas, digamos, especificidades nos ensaios que são feitos em cada um desses estudos, mas o que é interessante é que hoje já está muito claro que mesmo determinadas formas de psicoterapia, a gente dirá, ora, ela funciona ou não em função dos estudos que foram feitos. A própria terapia cognitiva processual, que é algo que eu desenvolvi, eu só me senti justamente à vontade para dizer, ora, ela funciona, porque os ensaios foram realizados em vários transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente realmente tem impressão, a gente recebe pacientes melhoram, mas muitas coisas melhoram e outras não. Então, para que a gente possa dizer, olha, realmente a gente tem evidência científica de que isso está funcionando quando a gente submete ao estudo, não é isso? Por isso que a gente faz ensaios clínicos, não é isso? Exatamente. Professora Graça Razera, vocês se conhecem, ela está aqui. Ela faz uma pergunta, mas me permita, professor, se fosse o caso de falar primeiro sobre o tema da nossa live, o título, e aí a professora Graça, já, professora, aí eu vou colocar a sua pergunta aqui, já tá marcada, que é justamente sobre a terapia cognitiva processual, que eu tenho certeza, né, que é assim motivo de, no mínimo, eu vou falar assim no bom sentido, né, curiosidade, né, e para quem já conhece, para quem, né, já tem alguma vivência, perguntar mais, né, avançar na nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a terapia cognitiva processual e o que ela é realmente, fundamentalmente isso, né? Isso também tem uma pequena história, porque na medida em que eu fiz essa formação e que comecei a praticar no meu consultório, mas não só isso, eu tive a sorte de aprender terapia cognitiva quando eu assumi a titularidade da psiquiatria, ou seja, eu tinha na realidade todo um serviço, coincidentemente naquele momento, não só a enfermaria, como também os ambulatórios de diversas, quer dizer, os ambulatórios da própria psiquiatria. E o que foi interessante é que se tornou possível realmente a gente começar a fazer a psicoterapia não só na enfermaria, como nos ambulatórios. E essa prática que eu tinha, na realidade, que era eu fazia mais essa coisa, e um pouco menos consultório, mas no consultório também, fez com que aos poucos eu começasse a modificar as técnicas que eu conhecia da terapia cognitiva. E, eventualmente, havendo um vácuo, a sensação de que eu poderia fazer uma ou outra abordagem que acabou se constituindo numa técnica. E vocês, talvez, que não conhecem ainda a terapia cognitiva processual, estejam talvez curiosos de saber por que processual. Processo como uma dinâmica? Não. Na realidade, é porque a primeira técnica da terapia cognitiva processual foi um processo jurídico. Ou seja, e coincidentemente, e aqui eu tenho de contar isso para as pessoas que não conhecem, veio de uma inspiração na literatura. Talvez vocês já tenham ouvido falar do escritor Kafka, a expressão kafkiana, ela é bastante corrente. E mesmo que não tenham lido ainda, mas Kafka escreveu um livro chamado Processo, que é algo absolutamente hermético, surreal, onde, na história, um indivíduo ele é acusado de um crime que ele não tem a mínima noção de que crime é aquele. O livro, o seu enredo, ele é todo voltado a essa questão da perambulação desse personagem por instâncias jurídicas,
E no final ele é condenado e executado, ou seja, ele é morto. E ele nunca soube do que ele era acusado. Ora, eu nunca entendi aquilo como sendo algo que não fosse uma espécie de romance psicológico e que Kafka estava ali falando do interior das pessoas. E aí eu tive essa ideia de que essa acusação pela qual digamos, que era feita a esse personagem, talvez fosse aquilo que já existia na terapia cognitiva e que a gente chama de crença nuclear ou crença central negativa. Ou seja, o que é isso? Frequentemente, o terapeuta ele acaba, com algumas perguntas, colocando em evidência que algumas pessoas se veem como incapazes, ou como incompetentes, ou como não amadas, ou como más, ou como um fracasso. E o que é isso, se não uma espécie de autoacusação? E aí, então, eu tive essa ideia, olha, já que isso é uma autoacusação, e a gente pode considerar que isso é uma história psicológica de muitos de nós em algum momento, se eu, então, criar uma técnica em que eu posso fazer um julgamento que esse crime, que é justamente essa crença, eu sou um fracasso como pessoa. Eu não ando dizendo eu sou um fracasso como pessoa, mas na medida em que a gente investiga e chega a essa conclusão, a gente pode colocar aquele crime em julgamento. E a pessoa, então, ela própria vai trazer as evidências de que ela é um fracasso como pessoa, mas a partir desse momento a gente dá a chance da pessoa ter uma defesa e construir uma defesa. A defesa que diz, olha, as evidências que eu tenho de que eu sou um fracasso, geralmente elas não são tão sólidas assim. Eu tenho muitas evidências de que eu não sou um fracasso. E na medida que o indivíduo, então, começa a ter esse equilíbrio, aí, então, ele se absolve. E essa técnica ela foi feita exatamente com esse objetivo. Já que é uma crença, a pessoa percebe que aquela crença não é real, ela de fato não é verdadeira. E, consequentemente, ela se absolve. Ou seja, no momento em que ela fortalece essa defesa interior, ela possa atuar de uma maneira diferente. Ou seja, isso é o que ocorre nos transtornos psiquiátricos. Quais são as crenças ou autoacusações de um paciente com depressão? Quando o paciente está deprimido, ele se diz, eu sou um fracasso, eu não valho nada, eu não tenho um futuro, eu não sou nada. Ou seja, para que a acusação mais potente do que essa, em que em alguns lugares o indivíduo vai, inclusive, a essa sentença final, e inclusive a própria morte, né? E ocorre com o suicídio. Ora, é isso que a gente lida, ou seja, cada transtorno psiquiátrico ele é razoavelmente caracterizado por algumas crenças diferentes. A gente tem pacientes, por exemplo, que têm transtorno de pânico. O paciente que tem transtorno de pânico e que se sente doente ou, eventualmente, em determinados momentos apavorado porque alguma coisa de ruim vai acontecer com o seu físico, esse paciente tem uma autoacusação ou uma crença nuclear de que ele é frágil, de que ele é fraco ou de que ele tem alguma fragilidade física muito importante. Ou seja, é esse lado que, de alguma forma, a gente tenta mudar. Ora, você me perguntou como é que surgiu a terapia cognitiva processual. Porque, além dessa técnica, várias outras foram surgindo ao longo da primeira década desse milênio, ou seja, entre 2000 e 2010, até que a gente tivesse, então, um conjunto de técnicas que pareceram ser suficientemente diferentes para eu dizer, olha, isso aqui já não é mais a terapia cognitiva padrão que eu aprendi. Agora isso é um outro estilo, é um outro modelo de psicoterapia. E eu chamei de terapia cognitiva processual porque a principal técnica, ou as principais técnicas, elas simulam processos jurídicos. Então, processo no sentido de metáfora da lei. Uhum. Eu fiquei, quando eu soube, né, dessa técnica, e eu vi na capa, acho que foi do livro, justamente aquele martelinho do juiz. Martelo. Uhum. Exato. Aí eu tenho que saber sobre isso. Assim, gente, quem não me conhece, eu sou farmacêutica, tá? Então, assim, é uma conversa de uma pessoa que não tem o domínio do estudo da psicologia, né, nessa profundidade de jeito nenhum, tá? Então, inclusive, me perdoem, né, de alguma imprecisão na minha fala aqui, porque a gente tem que ter o cuidado, mas, claro, não é a minha área exatamente, eu sou farmacêutica e
trabalho muito com